Olá pessoal, tudo bem? Professor Isaac Neto, e hoje esse vídeo é um vídeo um pouco diferente. Recentemente, nós colocamos na nossa fanpage, nossa página no Facebook, recentemente nós colocamos uma websérie cujo título foi A Ciência da Transformação Mental. Eu gostei muito de ter feito essa websérie, muitas pessoas assistiram, muitas pessoas comentaram, muitas pessoas tiraram dúvidas, fizeram vários tipos de questionamentos. Eu gostei muito da interação das pessoas com relação à websérie, às aulas, né, a ciência da transformação mental. Eu achei que foi muito positivo. Porém, teve algo que me chamou a atenção, pessoal. Teve uma coisa que realmente me chamou a atenção. Muitas pessoas tiraram dúvidas, fizeram perguntas, muitas pessoas gostaram da websérie, e muitas pessoas, eu percebi que várias pessoas estavam em um nível de infelicidade, em um nível de sofrimento relativamente alto. Eu percebi isso pelos comentários que muitas pessoas fizeram. Teve pessoas que entrou no nosso no individual e comentavam: por favor, me ajude, eu preciso de ajuda, estou precisando de ajuda, estou vivendo uma situação muito difícil e não sei como mudar. Teve pessoas que comentaram coisas realmente assim muito que mexeram comigo. Realmente eu fiquei bem até chocado com alguns comentários, porque eu percebi que tem muitas pessoas que estão realmente sofrendo problemas psicológicos, problemas emocionais, um sofrimento interno, uma dor interna. Algumas pessoas com depressão, outras pessoas com outros problemas psicológicos, síndrome do pânico, fobias, e isso me chamou realmente a atenção. E esse vídeo aqui é um vídeo mais direcionado para essas pessoas. Se não é o seu caso, se está relativamente tudo bem na tua vida, esse vídeo não é para você. Eu estou fazendo esse vídeo direcionado para as pessoas que estão vivenciando alguma dor, algum sofrimento interno, emocional, alguma crise existencial, pessoas que estão sofrendo com problemas depressivos, problemas psicológicos. Esse vídeo de hoje é direcionado a essas pessoas. Existem alguns assuntos que realmente eu não gosto muito de comentar. Existem alguns assuntos que eu não gosto muito de falar. Mas eu estou vencendo essa barreira e realmente vou começar a falar alguns assuntos mais profundos. As pessoas que estão ligadas ao coaching, as pessoas que estão mais ligadas à PNL, são as pessoas que estão buscando o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento profissional, mas essas pessoas, elas têm um programa mental, elas têm um modelo mental relativamente em equilíbrio. Tem seus problemas, tem suas ansiedades, tem suas neuroses, tem suas questões emocionais, mas são questões que não, digamos assim, são questões que não chegam a tirar a pessoa da normalidade. A pessoa consegue tocar a sua vida, a pessoa consegue ter uma vida social, a pessoa consegue trabalhar, a pessoa consegue levar a sua vida uma vida relativamente normal. Mas existem muitas pessoas que estão tomadas por um sofrimento profundo. Sofrimento psicológico, emocional, um vazio interior. Pessoas que estão vivenciando um verdadeiro inferno interior. E esse vídeo eu quero falar um pouco sobre isso. Pessoal, existe
dois tipos de sofrimentos. Existem dois tipos, podemos dizer que existem dois tipos de sofrimento. Existe aquele sofrimento secundário. O que é o sofrimento secundário? O que é uma dor secundária? É aquele sofrimento do tipo, é uma crise financeira, você não está bem, você está sem dinheiro, sua carreira não está bem, sua profissão não está bem, você não está tendo a renda que você gostaria de ter, e isso gera uma dor, isso gera um sofrimento. É normal que gere sofrimento, e você se sente mal com isso. Existe aquele tipo de problemas de saúde que às vezes nós acabamos tendo algum tipo de problema de saúde, um exemplo, uma diabetes, problemas de coluna, algum problema de saúde que tira a tua paz, que tira o teu bom humor, mas que também não é algo tão grave, mas que te incomoda e que você sente algum sofrimento com isso. Existem aqueles problemas também de relacionamento, tem pessoas que têm sérios problemas com o parceiro, com a parceira, e isso gera também um sofrimento, uma dor interna. Então, existem vários tipos de sofrimentos, existem vários tipos de, digamos assim, de limitações que nos causam dor. Mas todos esses sofrimentos, eles são secundários. Eles são secundários. Existe uma causa ainda mais profunda para que esses problemas, essas dores, essas limitações se manifestem. Por isso eu estou dizendo que esse tipo de dor é uma dor secundária, é um sofrimento secundário, porque existe uma causa para esse tipo de sofrimento. A grande maioria das pessoas, as pessoas estão presas a esse tipo de sofrimento. É a renda que não está legal e você sente a limitação de não ter uma vida, a vida que você gostaria de ter, o carro que você gostaria de ter, uma casa, um apartamento, não tem condições de dar aos filhos aquilo que você gostaria de dar, é a carreira que não decola, é a profissão que não deslancha, é o relacionamento que não vai bem. Então, a grande maioria das pessoas está presa a esse tipo de sofrimento, a esse tipo de dor, que é uma dor secundária. É uma dor, é um sofrimento secundário. Todo esse sofrimento, existe uma causa mais profunda para esse tipo de sofrimento secundário. E a grande maioria das pessoas está presa a esse nível de sofrimento, a esse tipo de sofrimento. E claro, vive insatisfeito, e vive chateado, aborrecido. E a grande maioria das pessoas está presa a esse tipo de sofrimento. Mas existe uma dor, existe um sofrimento que eu chamo de dor primária, eu chamo de sofrimento primário. Esse tipo de dor, esse tipo de sofrimento, ele é a causa de todos os outros sofrimentos. Pessoal, realmente eu não falo sobre esses assuntos assim em vida. Eu não me sinto muito à vontade até para falar esses assuntos, mas eu vou falar aqui com vocês, o pessoal que está me seguindo aí na fanpage, eu vou começar a falar mais sobre esse tipo de sofrimento. Esse sofrimento primário, ele é a causa de todos os outros nossos problemas. Essa dor primária, ela é a causa de todas as outras dores que nós vivenciamos na nossa vida. E que dor primária é essa? E que sofrimento primário é esse? Essa dor primária, esse sofrimento primário, ele surge da nossa ignorância, ele surge da nossa falta de conhecimento a respeito de nós próprios. Onde eu quero chegar com isso? O ser humano, ele não se conhece. O ser humano não sabe quem ele é de fato. O ser humano, ele não tem o real conhecimento a respeito daquilo que verdadeiramente ele é.
nós não nos conhecemos verdadeiramente. Nós não sabemos o que é a nossa essência. Nós não sabemos, na verdade, nós sabemos muito, muito pouco a respeito de nós mesmos e a respeito da vida. E essa ignorância, essa falta de conhecimento sobre nós mesmos e sobre a vida, essa falta de saber sobre nós mesmos e sobre a vida, esse vazio que surge dessa ignorância, causa todos os nossos problemas, todos os nossos sofrimentos e nossas limitações. Por não conhecer, pelo fato de não conhecer quem realmente nós somos, pelo fato de não saber o que realmente nós somos, nós vivemos em um estado de angústia, nós vivemos em um estado de medo, de sofrimento, de ansiedade, de inquietação. Tudo isso porque nós não conhecemos a nossa verdade, a nossa essência, aquilo que realmente nós somos. Às vezes acontece na história da humanidade, surge um Jesus Cristo, surge um Buda, surge um Sócrates, surge um Lao Tse, surge um Gurdjieff, surge um Krishnamurti, um Ramana Maharshi, um Yogananda. Às vezes, em determinada época, surge uma pessoa com uma consciência transbordante, lúcida, vivaz. De quando em quando na história da humanidade surge alguns seres conscientes. E eles sempre falam do que realmente nós somos, eles falam, eles comentam, eles falavam, eles comentavam, eles davam indicações daquilo que realmente o ser humano é. Eu não sei se vocês estão me entendendo, é um assunto profundo, é um assunto realmente muito profundo, e eu estou tentando aqui ser mais claro. O que eu quero dizer com tudo isso a todos vocês que estão passando por problemas, por dores, por sofrimento? Primeiro, que a dor e o sofrimento é algo que existe na espécie humana. Eu não estou dizendo que não existe alegria, que não existe felicidade, que não existe, inclusive, a transformação do ser humano, né, da infelicidade para a felicidade, da tristeza para a alegria. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. Existe a felicidade, existe a consciência, existe paz, existe sabedoria, existe transcendência, existe. Mas é necessário que a gente fale esse outro lado, que eu percebo que as pessoas não falam. Eu percebo que muitas pessoas evitam falar. A vida é feita de positivo e negativo. A vida é feita de luz e sombras. A vida é feita de amor e ódio, de ousadia e medo. A vida é feita de alegria e infelicidade. A vida é feita de polos opostos. Todo o universo, ele existe no equilíbrio entre as polaridades. Todo o universo, toda a vida, ela existe no equilíbrio entre as polaridades. O bem e o mal, saúde e doença, amor e ódio, felicidade e infelicidade, riqueza e pobreza. Na natureza, os polos opostos, eles se equilibram. O dia e a noite, inverno, verão, masculino, feminino. Na natureza, as polaridades, elas se equilibram. Mas dentro do ser humano, dentro da mente humana, o ser humano ainda não aprendeu a lidar com essas polaridades. Amor e ódio, medo, covardia, medo, coragem, covardia e ousadia,
pobreza, riqueza, saúde e doença, o certo e o errado, o bem e o mal, pecado e virtude. O ser humano, o ser humano está preso, ainda está preso a um nível de mente, a um nível de consciência em que ele não conseguiu se libertar dessas polaridades. As polaridades são normais. Em todo o universo existem essas polaridades. Mas em todo o universo essas polaridades se equilibram. Mas dentro do ser humano existe uma desarmonia entre as polaridades. Aí surge o sofrimento humano, surge o medo, surge a infelicidade, a dor. E tudo isso é fruto da ignorância do homem. O homem não se conhece, o homem não conhece ainda a vida que está à sua volta e a vida que está dentro dele próprio. Então, a todas as pessoas que estão vivendo um sofrimento mais profundo, porque existe essa diferença. Tem pessoas que o único sofrimento é o cabelo que está assanhado, o cabelo que gostaria de ter um cabelo mais liso, mas o cabelo é ondulado. Tem esse tipo de pessoa. Tem pessoa que o sofrimento é eu vou passar as férias na América do Norte, eu vou passar as férias na Europa. Tem pessoas que a angústia é essa. Tem. E não estou criticando, não. Cada indivíduo é único. E cada indivíduo faz parte de um projeto que está muito além da compreensão da grande maioria das pessoas. Então existem pessoas que estão presas a sofrimentos muito pequenos, mas existem aquelas pessoas que estão presas a um sofrimento muito, muito profundo. E a essas pessoas eu estou aqui me dirigindo. Primeiro, eu quero que você entenda que o sofrimento não é um problema seu. O sofrimento não é um problema particular teu ou meu, algo pessoal, não. O sofrimento é parte da vida humana. O sofrer faz parte da vida humana. O sofrer faz parte do contexto humano. O sofrimento é um convite. O sofrimento é um convite para que você olhe para você, para dentro de você, para que você se conheça, para que você se perceba, para que você cresça em consciência. O sofrimento é um convite. E eu quero que você reflita sobre isso. Quando eu tinha entre 4 para 5 anos, quando eu tinha entre 4 e 5 anos de idade, eu estava brincando no quintal da casa da minha avó. Nessa época eu morava no interior da Bahia. E eu estava brincando no quintal da casa da minha avó e eu presenciei o meu tio ter um surto esquizofrênico. E eu fiquei muito abalado com aquilo. Eu presenciei o meu tio tendo um surto esquizofrênico, um surto de loucura. Esquizofrenia é um nome para loucura. Então eu presenciei aquilo e fiquei realmente muito abalado. Aos 4 para 5 anos de idade eu presenciei aquele fato e aquilo me marcou profundamente. E foi a partir dali que o meu desejo de estudar a mente humana e de conhecer a mente humana surgiu daquele fato. Porque no fundo eu fiquei com medo que aquilo acontecesse comigo. Aos 8 anos de idade, eu ainda morava no interior, uma cidadezinha pequena do interior. Aos 8 anos de idade, eu presenciei a morte de um idoso. Calma que eu vou explicar. É muito comum nas cidades do interior, as crianças elas se deparam com o fenômeno da morte ainda muito cedo. Cidade pequena, todo mundo se conhece, as famílias se conhecem e sempre alguém acaba falecendo. Geralmente um idoso, uma idosa. E essas pessoas geralmente são conhecidas de sua família, aí tem um velório, as pessoas vão ao velório. Isso é muito comum em cidades pequenas do interior. Então as crianças de cidades do interior, elas se deparam com o fenômeno da morte ainda muito cedo. E comigo não foi diferente. Eu ia a velórios, né? Amigos do meu pai falecia, então ele ia ao velório.
eu acabava acompanhando ele. E teve uma vez que eu fui a um velório, e quando eu cheguei a esse velório, eu presenciei algo que me assombrou por dentro. Eu me lembro, eu tinha 8 anos de idade, e quando eu entrei na casa, numa casa simples do interior, uma casa muito simples. Quando eu entrei na casa, eu vi no quarto, havia um senhor, um idoso, deitado, algumas senhoras ao lado da cama, rezando o Pai Nosso, e esse senhor estava deitado, lutando contra a morte. Eu não entrei no quarto, eu fiquei apenas olhando de fora do quarto, pela porta, a porta estava aberta, e eu fiquei assombrado vendo aquela cena. As senhoras estavam rezando e esse senhor estava literalmente lutando contra a morte. A respiração dele foi diminuindo e ele acabou, obviamente, falecendo. Então, aquela situação me abalou profundamente. Eu me lembro que eu saí da casa pensando, pensativo, e ali eu percebi a fragilidade da vida humana. Eu percebi a fragilidade da vida. Eu percebi que cedo ou tarde aquilo ia acontecer comigo. Cedo ou tarde aquilo iria acontecer comigo. É a vida. A vida funciona assim. Quando eu estava com 12 anos de idade, eu presenciei a morte do meu avô materno. Ele estava doente há vários anos, então ele foi piorando, foi se agravando a doença, e um certo dia, os meus tios, minha mãe e os irmãos dela, reuniu a família, percebeu que ele estava muito mal, estava se aproximando a hora da morte. Então eu me lembro que por volta das 8, 8h30 da noite, por aí, 8 horas da noite, ele tinha 12 filhos, né? 6 homens e 6 mulheres. Todos eles se reuniram dentro do quarto onde ele estava deitado na cama, e o quarto não era um quarto grande, eu fiquei mais afastado e fiquei olhando, né? Curioso e olhando. Já tinha presenciado e fiquei observando aquilo. Eu confesso que eu não fiquei tão abalado, né? Ele morreu serenamente, a respiração foi diminuindo, ele não lutou contra a morte, e era idoso também, tinha sofrido um AVC anos atrás, enfim. Então foi realmente um descanso para ele e para a família. Mas eu observei tudo aquilo, minha mãe ficou muito forte na época, ela se manteve firme, na época. Eu fiquei observando aquilo, eu já tinha 12 anos de idade, já era um garoto bem introspectivo e muito observador. Mas quando nós voltamos, isso foi na casa do meu avô, na casa da minha avó, mas depois que tudo passou, o velório, o meu avô foi enterrado, aí quando minha mãe chegou em casa, eu nunca me esqueço disso, ela se trancou no quarto e ela começou a chorar compulsivamente. Eu fiquei sentado na sala, ouvindo, né, o choro de minha mãe. E aquilo mexeu bastante comigo, mexeu muito comigo. Ouvindo ela chorar compulsivamente. E naquele momento eu senti um ódio tremendo, eu senti uma raiva tremenda de Deus. Porque na minha cabeça de 12 anos de idade, na minha cabeça eu interpretei que a culpa daquele sofrimento que minha mãe estava sentindo, por conta da morte do meu avô, toda a culpa era de Deus. Porque todos nós aprendemos que Deus, obviamente, é o Criador de tudo, é Ele que tem o poder de tudo. Então, quando eu vi aquele sofrimento da minha mãe, eu senti um ódio tremendo de Deus. Um ódio muito profundo. E onde eu quero chegar com toda essa conversa? Quando você vive situações de profunda dor, isso realmente mexe com você, isso te abala, mas isso faz a tua consciência se elevar.
quando eu tinha entre 4 e 5 anos de idade, eu presenciei a loucura. E o que é a loucura? É um polo negativo. Qual é o polo positivo? O equilíbrio, a saúde mental. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu presenciei a morte. O que é a morte? É um polo negativo. Olha as polaridades aí. É um polo negativo. Qual é o polo positivo? O nascimento, a vida. Aos 12 anos de idade, eu vivenciei, eu senti o ódio, pela primeira vez eu senti ódio por Deus. Como eu disse, na minha cabeça de 12 anos de idade, eu culpei Deus pelo sofrimento da minha mãe. Então, eu senti um ódio tremendo. E o que é o ódio? É uma polaridade negativa. Qual é a polaridade positiva? O amor. A vida é feita de polaridades. E a gente precisa entender isso. Na época, aos 12 anos de idade, eu não entendia isso. Mas depois de ter vivenciado a loucura, de ter visto, presenciado a loucura, a morte, e ter sentido profundamente o ódio, depois de ter vivenciado essas 3 experiências, naquele momento, eu me lembro que depois daquilo, eu me lembro que eu fiz uma escolha, eu tomei uma decisão na minha vida. Eu disse para mim mesmo que se existisse alguma coisa além de tudo isso, eu iria conhecer, eu iria compreender. E eu passei a minha vida inteira de lá até aqui, estudando e buscando respostas para o sofrimento humano, a vida humana, o que é o ser humano, qual a causa de tudo isso, o porquê de tudo isso, porque passamos por tantas coisas na vida. Então eu passei a minha vida inteira buscando respostas para essas perguntas. O ser humano, ele está mergulhado em perguntas sem respostas. E isso gera uma angústia muito grande. Existe o nascimento, existe a morte. Uma polaridade positiva, uma polaridade negativa. Tanto o nascimento quanto a morte, você não sabe nada a respeito. Você não sabe por que você nasceu, você não sabe por que você está aqui, você não sabe por que você nasceu filho dos seus pais, você não sabe nada sobre o teu nascimento. É um mistério para você. A morte é outro mistério para você. Você não sabe nada sobre a morte. Se existe vida após a morte, se não existe, porquê da morte. Você não sabe nada. Então e entre o nascimento e a morte, entre um polo positivo e um polo negativo, existe um espaço aqui. Esse espaço você chama de vida. Esse espaço você chama de minha vida. E você também não sabe nada sobre a tua vida. Você sabe muito pouco sobre a tua vida. Então, tudo isso na cabeça de um ser humano que esteja vivenciando algumas situações complicadas, tudo isso na mente de uma pessoa mais sensível, que tem uma sensibilidade mais aflorada, toda essa ignorância, essa falta de saber, essa falta de conhecimento, tudo isso gera no indivíduo medo, angústia, crises existenciais, gera depressão, gera uma série de limitações, de dores e de sofrimentos. É raro você conhecer um ser humano que esteja suficientemente desperto, suficientemente consciente, que compreenda todas essas coisas. Como eu disse antes, em algum momento ou outro da história, surge um Buda, surge um Jesus, surge um Lao Tse, um Gurdjieff. A grande maioria das pessoas está cega, não consegue enxergar, não consegue perceber o que é a própria vida, quem ela é de fato, o que ela é de fato, o que ela está fazendo aqui. As pessoas simplesmente estão reagindo a situações, vulgarmente empurrando com a barriga a própria vida. Acontece uma situação, ela reage, acontece outra situação, ela reage. Ela não tem um centro, ela não tem um equilíbrio,
ela não tem algo dentro dela que possa simplesmente observar tudo isso e assimilar e compreender. Então, o sofrimento é inevitável. Como eu disse, o teu sofrimento não é o teu sofrimento. Todos nós, seres humanos, sofremos. O sofrimento foi a ferramenta que a vida encontrou para que fizesse o ser humano buscar consciência. O sofrimento é a ferramenta que a vida encontrou para levar, para cutucar o ser humano para que ele venha buscar maior consciência. Então, pessoal, esse vídeo, como eu disse, é um vídeo mais profundo, é um vídeo direcionado às pessoas que estão passando por situações realmente difíceis e que não entendem o porquê e que muitas vezes ficam se questionando: por que, meu Deus, por que isso? Por que está acontecendo comigo? Realmente a vida, a vida é um processo de altos e baixos, e se você não encontrar, se você não tiver, digamos assim, a sorte de encontrar algo que te ajude, alguém que te ajude, fica muito difícil. Ok? Algumas pessoas, para fugir dessa dor, algumas pessoas, cada indivíduo, para fugir de sua própria dor, encontra um determinado mecanismo de fuga. Por exemplo, algumas pessoas buscam nas drogas uma forma de alívio. Drogas lícitas e ilícitas, porque tem muitas pessoas se entupindo de tranquilizantes, de ansiolíticos, tem muitas pessoas usando medicações pesadas para se manter inconsciente. Muita gente se mantém inconsciente usando drogas lícitas e muita gente se mantém inconsciente usando drogas ilícitas. Cada indivíduo encontra uma forma de se aliviar de suas dores. Todas essas formas de alívio, essas formas de alívio não vai levar o ser humano a um contentamento real, verdadeiro. Essas formas de alívio são apenas paliativos. Muitas pessoas buscam drogas, outras buscam sexo, outras buscam prazeres em jogos, outras pessoas se tornam obcecadas por dinheiro, outras pessoas entram realmente em depressão, outras pessoas passam a sofrer de síndrome do pânico, transtorno bipolar. Aí vários e vários sintomas começam a aparecer, mas a causa é uma só: a falta do autoconhecimento, de saber o que você é, o que a vida é, como interagir com a vida, como se relacionar com a vida. Então, esse vídeo, eu vou fazer mais vídeos sobre este tema, sobre este assunto. Algumas pessoas me perguntaram sobre o meu livro, A Busca e o Silêncio. E as pessoas que me perguntaram, sem querer agora eu estou respondendo. O livro é esse aqui, A Busca e o Silêncio. A busca, porque esse nome eu escolhi porque a minha vida inteira foi uma busca. Realmente eu passei décadas buscando respostas, fiz uma faculdade, estudei muita coisa, fiz parte de muitos grupos esotéricos, estudei muitas filosofias orientais, estudei o budismo, o taoísmo, o zen budismo, fiz várias formações na área de psicologia. Então a minha vida inteira foi uma busca. E quando eu escrevi esse livro, eu usei esse nome por isso. A busca, porque a busca foi a minha
foi a minha trajetória, foi buscando, foi tentando entender o ser humano, a mente humana, a vida, entender Deus, por que não? Foi tentando encontrar respostas. E o silêncio porque quando você chega a um determinado nível de consciência, quando você chega a um determinado nível de compreensão, não te resta outra coisa. Você simplesmente fica em silêncio. Então tá aí, para quem me perguntou lá no inbox, porque o nome do livro, A Busca e o Silêncio, por isso. A busca porque foi o meu período de ansiedade, foi o meu período de angústia, foi a minha fase de crises existenciais em que eu buscava respostas. E o silêncio foi quando eu atingi um nível de maturidade, um nível de compreensão, e essa compreensão me levou involuntariamente a um estado de maior silêncio, de mais equilíbrio. Por isso o nome A Busca e o Silêncio. Nesse livro eu conto tudo isso que eu contei aqui sobre essas três experiências que eu vivi. Tem no livro também. Eu falo muito sobre psicologia. Eu conto minhas experiências com a psicologia, com hipnose, com regressão, todas as loucuras que eu fiz buscando respostas, porque eu fiz várias coisas loucas, buscando respostas, buscando entender a mente humana. O livro eu falo sobre a mente humana, eu falo sobre a estrutura da mente, eu falo sobre a consciência, sobre a inconsciência, sobre o superego. No livro eu falo das nossas subpersonalidades que nós carregamos no nosso inconsciente, as nossas várias personalidades, os nossos vários eus que nós carregamos no nosso inconsciente. É o covarde, o tímido, o ousado, o pobre, o rico. Nós carregamos dentro do nosso, digamos assim, do nosso inconsciente vários tipos de personalidades. No livro eu falo sobre o budismo, sobre o zen, cito Jesus, cito Buda. Esse livro realmente é um livro que vale a pena ser lido, ser degustado. Esse livro é a minha história, é toda a minha trajetória buscando respostas e explicando tudo que eu encontrei, explicando tudo que eu aprendi de uma forma, contando a minha história, de uma forma muito prazerosa de ler. Ok? Então, para vocês que estão vivenciando uma dor emocional, uma dor psicológica, e que querem começar a entender as causas para essa dor, para esse sofrimento, vocês que estão buscando respostas também, eu sugiro, vale a pena ler este livro. É um livro muito interessante, é um livro que conta a minha história, tudo que eu aprendi, tudo que eu busquei. Tenho muito orgulho de ter escrito esse livro e tem ajudado muita gente a compreender a si mesmo. Então, deixo aqui esse convite. Adquira esse livro, que eu acho que você vai gostar muito. Vai ser um grande passo para que você comece esse processo de despertar interior. Por que despertar? Porque a tua personalidade não é você. O teu programa mental não é você. A tua programação mental não é você. Quem assistiu à websérie aí, a ciência da transformação, quem assistiu à websérie que eu acabei de postar, a ciência da transformação mental, quem assistiu à websérie, lá eu falo muito sobre a personalidade, sobre programa mental, modelo mental. E você não é o teu programa mental. Você não é a tua personalidade. A tua personalidade é um conjunto, é um aglomerado de crenças que estão na tua memória. Apenas isso.
Você não é esse aglomerado de crenças, crenças limitantes, crenças negativas, crenças destrutivas. Você não é esse aglomerado de crenças que você traz na memória. Você é aquele que observa as crenças. Você é aquele que observa a tua mente. Você é aquele que observa os teus estados mentais, os teus pensamentos passando na tua consciência. Você é aquele que observa, não aquilo que é observado. Então, quando você começa a despertar, quando você começa a acordar do sono da inconsciência, você começa a perceber que a tua mente é algo que se acumulou em você, mas não é você. Ok? O vídeo já está muito longo. Mais uma vez, deixo aqui o convite. Adquira esse livro, vai te ajudar bastante. Você vai começar a se entender, a se compreender. É um livro que ele é todo... Eu escrevi esse livro todo contando a minha história. É um livro muito agradável de ler. Ele tem 232 páginas. Ele tem 232 páginas, não sei se dá para ver. Aqui na orelha sou eu, mais jovem. Sou eu mais jovem. Enfim, se você quiser adquirir esse livro, você vai encontrar um link aqui em algum lugar aqui ao lado, aqui, ou em cima ou embaixo, você vai encontrar um link. E vale a pena adquirir esse livro. Obrigado por você ter assistido esse vídeo. Mais vídeos virão. Fiquem atentos aí, todos vocês fiquem atentos aí na nossa fanpage, no nosso canal do YouTube. A partir de agora eu vou estar sempre postando vídeos. Vou estar falando também de assuntos, como hoje eu comentei, assuntos mais profundos. Então fiquem atentos aqui na nossa página, porque eu vou estar postando mais vídeos. E obrigado por vocês estarem aqui nos acompanhando e por estar prestigiando aqui o nosso trabalho. Muito obrigado e até o próximo vídeo.